y de x. Que nós chamávamos de imagem de x ou o valor de x da função f. Tá certo? Comum a gente ter o domínio da função, é claro, que nesse caso é o A, né? O conta do domínio da função, ele sempre dizia reais, e a imagem da função é um conjunto formado pelos dígitos reais, tal que quiser a imagem de alguém, tá certo? Imagem de alguém pontual. Esse é o conjunto de imagem, tá? Era o seguinte, né? Digamos aqui, tu tem aqui a real, aqui a reta real, certo? Aí tu pegava um cara que é, digamos, um X, aí o F, criava uma regra que fazia esse X se transformar em Y ou simplesmente F de X. E o importante é o seguinte, isso, em geral, gerava um gráfico, né? Como esse A é um intervalo de reais, esse intervalo, né? Gerava o seguinte gráfico, digamos. Gerava o seguinte gráfico, né? É o X daqui, né? E associava a imagem que é Y ou simplesmente F de X. E isso ocorria em cada um. Também precisava essa linha aqui, às vezes, né? Aí eu podia ser contínuo, não podia ser não contínuo, sem quebrar, podia ser as pontos, né? Mas o importante é o gráfico assim. E quando era intercalado, sempre em geral dá uma linha, né? Até pedaços de linha. Né? Aí essas linhas, né? Que eu vou agora chamar de caminhos, nesses caminhos, né? Tu pensava assim, né? Que se tu quiser saber como é que cada x se comportava em relação ao y, né? Como é que aprecia ou deprecia essa constante, né? Como é que a função variável, né? Você tinha a derivada para observar isso, né? Você tinha a derivada para observar como é que a função se comportava em relação ao seu crescimento ou ao seu decrescimento. O que vai mudar desse estudo que nós fizemos no cálculo 1 para que nós faremos no cálculo 2? A ideia vai ser a mesma. Nós vamos ter linhas, né? Os caminhos, e a gente vai pensar o seguinte, que essas linhas e gráficos, né, que nós vamos chamar agora de caminhos, né? Sempre pensar assim, uma aplicação física. A partir que você deslocava naquele caminho, né? A gente vai ter calcular a velocidade dela, a aceleração, certo? Se fosse aplicar que nós vamos estudar, é difícil, né? Mas, na verdade, nós vamos ver uma coisa que nós vamos calcular. Como é que é esse deslocamento, né? Como é que se processa quando passa de um ponto? Diga. O áudio está falhando um pouquinho, está cortando algumas informações. Tá falando devagar. Tá. Mas pode ser que esteja falando sobre aquilo, né? Vamos continuar. Então, não, professor. Tá todo mundo, Para mim está falhando bastante. Está falhando. Deixa eu mudar aqui o áudio, então, para ver se melhora. Configurações. Oi, vocês estão me ouvindo bem agora? Muito Melhorou? melhor. Agora está melhor, muito melhor. Tá. É que eu estava com o microfone do celular, agora estou com o microfone do computador. Então, a ideia é essa, né? Vai ser o mesmo estudo que a gente fez no cálculo 1, né? Só que no cálculo 1 tu teria esse valor e esse valor, né? E para formar os caminhos, né? Aí tu olhava como é que esse valor variava aqui. O que a gente vai ter? A gente vai ter agora diferente. A gente vai ter o caminho e vai estudar como uma aplicação em física, como se uma partícula estivesse se deslocando nesse caminho. A gente vai ver como é que ela muda de posição. Tá certo? Como é que ela varia aqui de posição? Então, para isso, de novo, a gente vai ter que estudar a derivada. Tá certo? A gente, por exemplo, vai ter uma partícula que se desloca aqui, a gente vai querer saber o tamanho desse caminho.
Aí a gente vai usar a integral para saber esse tamanho. Então, a ideia a partir de agora é essa, né? Mas não vai ser como nós fizemos no cálculo 1, nós vamos fazer umas mudanças, né? Que mudanças? A mudança será a seguinte. A gente vai pensar que o domínio, né? O nosso domínio da função, ele não vai fazer parte do gráfico. Claro que ele vai ajudar, mas ele não fará mais parte do gráfico. Tá certo? O gráfico será construído com tudo que ocorrer só no contradomínio. Tá ok? Então, aplicando em física, eu posso pensar assim, que o domínio, na verdade, vai ser o tempo decorrido. Tá certo? E se a partícula estiver viajando nesse caminho aqui, que eu falei que vai estar só no contradomínio, só na imagem, né? A gente vai querer saber a velocidade dessa partícula se deslocando nesse caminho. Então, eu vou ter tempo e vou ter o caminho. Aí eu vou pensar numa partícula se deslocando nesse caminho. Como é que eu vou fazer isso? A ideia vai ser a seguinte, ó. Tá. Entendido aqui o que ocorre no cálculo 1, né? Então, vamos ver como é que nós olharemos para isso no cálculo 2 agora, né? As funções aqui serão definidas assim. Em vez de f minúsculo, eu vou chamar de f maiúsculo e vou colocar uma setinha. Entenderam por quê, né? Se é setinha, então eu estou olhando como se for um vetor. Mas calma, vamos lá. Aí eu também vou ter um conjunto A, só que em vez de ele estar contido nos reais, ele vai estar contido em Rn. Tá certo? Vamos já ver como é que vai ficar isso. E a imagem, né, vai estar contido em R. Vai estar contido em R, vai estar contido nos reais ainda. A imagem é que vai estar contido em Rn. Tá certo? Aí vai pegar um valor T aqui, eu já vou mudar. Ó. Lembra que eu falei que o domínio aqui, ó, que vai ser esse aqui, eu vou considerá-lo sempre como o tempo, e vai chegar nesse f de t. Tá certo? Agora, esse f de t, olha que coisa mais interessante que vai acontecer. Ele é um ponto do Rn. Então, ele é uma coisa com n coordenadas, tá certo? Então, para simbolizar cada coordenada, eu vou fazer assim, ó, f1t, f2t, fnt. Tá certo? Agora, cada coordenada dessa, aí sim, cada coordenada dessa, né, ó, fi é uma função de A contido em R, chegando em R. Por que chegando em R? Porque aqui é só um número, só um número, só um número. A função f original, né, a imagem dela é esse ponto, ou como você pode estar percebendo, como eu coloquei uma setinha, é este vetor. Mas cada dentro é uma função que leva o t daqui em um número, né, que vai ser as coordenadas do vetor. Perfeito? A gente vai pegar um t aqui e vai associar a imagem dele, que é fi de t, né? Tá certo? Com i pertencente a esse conjunto que varia de 1 até n. Então, cada função dessa é uma função do cálculo 1, que vai determinar essa função do cálculo 2 agora. Tá certo? Que nós vamos chamar de função vetorial. Tá certo? Vamos ver o caso em que o n é 2. O caso em que o n é 2 seria isso aqui, né? Digamos, eu vou pegar um t aqui, né, ó, e associar a imagem dele, que é o f de t, que vai ser f1t, f2t. Então, nossas funções agora serão assim, né? Ó, vão ter 2, 3, 4, 5, quantas coordenadas forem o n. Então, eu vou ter aqui, né? Ó, aí eu vou pensar assim, ó. Lembra que eu falei que isso aqui eu estou pensando que é o tempo? Isso aqui, ó, vai continuar sendo duas coordenadas. Duas coordenadas está em R2. Então, ó, isso aqui, o x é o F1 e o y é o F2 de t. Perfeito? Então, para eu fazer um gráfico aqui desse negócio, eu não preciso do valor do domínio, como eu tinha lá no cálculo 1. No cálculo 1, eu precisava da coordenada do domínio e da coordenada do contradomínio, né, ou da imagem, para eu colocar lá no gráfico ter as duas coordenadas. Aqui não. Aqui eu só preciso da imagem, ó. Porque a imagem já tem duas coordenadas. Mas, claro, que para eu obtê-la, eu preciso do valor aqui do domínio. Tá certo? O domínio não entra lá no gráfico, né? Na descrição do gráfico. Tá certo? Só o que entra lá são esses valores, F1 e F2, que são funções aqui do cálculo 1. Perfeito?
Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro, né? Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro, tá certo? Um exemplo desse tipo aqui, né? Tá? Então, vamos pensar assim. Então, exemplo. Seja F assim não, é F assim, né? F de 0 até... Não, vou fazer algo mais simples. Dos reais. De R chegando em R2, tal que F de T é igual a T mais 1 e T menos 3. Tá certo? Tá? Então, é essa a ideia, né? Aí o F1 é o T mais 1 e o F2 é o T menos 3, né? Ou simplesmente, a primeira função, que é a coordenada x, é T mais 1, e a segunda função, que é a coordenada y, é T menos 3, tá certo? Aí, olha só, como é que você... O nosso objetivo, lembra? Vai ser sempre construir um gráfico, saber que caminho essa função descreve, tá certo? Que curva essa função descreve, tá certo? Então, vou colocar aqui, esboce o gráfico de F. De F não, de F é assim. Tá certo? Aí, vamos lá. Tá certo? Como é que você vai fazer o gráfico? Você vai fazer o gráfico como você aprendeu lá no cálculo 1 mesmo, você dá valores, né? Bom, como eu já sei que vai dar esse gráfico, eu já vou escolher valores legais, mas eu vou lhe mostrar como é que você vai saber. Tá certo? Porque eu não adivinho, né? Então, eu vou ter a coordenada x, que é o t mais 1, e vou ter a coordenada y, que é o t menos 3, né? Aí eu vou querer ter x e y para fazer o gráfico, né? Claro. Certo? Digamos, se eu falar que o t é 0, né? Aí eu vou ter aqui 0 mais 1, vai dar 1. Aqui eu vou ter 0 menos 3, que vai dar menos 3. E lá no gráfico vai ter o ponto 1 menos 3, que é o x e o y, né? Como eu sei que esse gráfico vai dar uma reta, eu já vou explicar por quê, né? Vou pegar só mais um ponto, digamos, sei lá, 2. Aí, não, 4. 4 mais 1, 5. 4 menos 3, 1. Aí é o ponto 5 e 1. Bom, como eu sei que é uma reta e eu tenho 2 pontos, eu consigo fazer o gráfico, né? É claro que se eu não soubesse, eu teria que colocar muito mais pontos para, né? Mas eu vou dizer como é que você vai saber se esse negócio é uma reta, é uma parábola, assim, sem precisar de muito trabalho. Vamos lá. Certo? Vamos lá. O primeiro ponto. 1 com menos 3. Normalmente, como você faz no cálculo 1. Isso não mudou nada. Tá certo? 5 com 1. 1, 2, 3, 4, 5. Digamos que o 1 esteja aqui, né? Então, é esse ponto aqui, né? Então, ó, essa linha aqui é o gráfico dessa função. Aí você pode perguntar, professor, como é que o senhor já sabia antecipadamente que é uma reta? E por que o senhor colocou uma setinha aí, se esse negócio deu uma reta e não um vetor? É porque é o seguinte, eu coloco a setinha porque cada ponto desse pode ser visto como um vetor, né? Então, digamos aqui, ó, esse vetor aqui. Cada ponto desse pode ser visto como um vetor. E a cada ponto, né? Todo ponto do gráfico pode ser visto como um vetor. Tá certo? Então, aqui eu tenho infinitos vetores, né? Para cada ponto da reta, eu vou ter um vetor diferente. É por isso que eu represento com uma setinha em cima. Tá ok? E todo ponto aqui, ó, pode ser visto como um vetor, ou simplesmente como um ponto. Não há problema. Tá certo? Aí você vai ver por que às vezes é bom como vetor e por que às vezes eu posso ver como ponto. Já lhe falar. Então, ó, eu sei que esse gráfico é esse. Tá certo? Até aqui, alguma pergunta, né? Acho que tem a pergunta, mas como é que você sabia que era uma reta? Como é que você vai dar uma reta? Ora, eu tenho essas duas coordenadas, não é? Aí eu vou pensar assim, olha só. Você pode fazer, isso que eu vou fazer aqui,
Você vai fazer antes de fazer o gráfico, né? Isso aqui é só para você ter uma ideia. Olha só. A primeira coordenada é sempre x, né? Então é t mais 1. E a segunda coordenada é sempre y, né? T menos 3. Tá certo? Então, ó, eu vou tirar o valor de t aqui, ó. T é igual a x menos 1. Vou tirar o valor de t aqui. T é igual a y menos 3. Ora, o mesmo t que está aqui é o daqui. Então, esses t são iguais. Então, x menos 1 é igual a y menos 3. Tá certo? Aí, ó, você arrumando, fica x menos y menos 1 mais 3 igual a 0. X menos y mais 2 igual a 0. Então, ó, o que é isso em R2? Lembra? É uma reta. Nós vimos no período passado. Que você pode escrever assim, ou você podia ter escrito assim, ó, na forma reduzida. Y igual a x mais 2. É a mesma reta, né? Só verificar. Quando x é 1, não é? Professor, na equação t igual a y menos 3, troca o sinal do 3. É t mais 3, né? Y mais 3, me perdoe aí, tá? Então, aqui dá menos 4, me perdoe o lapso, né? Então, é x menos 4. Me perdoe aí, por favor. Aqui, ó, o 3 passa para lá, y mais 3. Para lá, o 1 passa para lá, x menos 1. Perfeito, né? Tá, então, aqui mais 3, né? Igual, aí menos 4. Perfeito. Tá? Aí tá aqui, ó. Aí quando o x é 1, ó, o y é menos 3, né? 1 menos 4 é menos 3, né? Dá certinho, né? Tudo direitinho, né? Aqui no 5, quando é 5, 5 menos 4, 1. Perfeito? E assim por diante. Então, é por isso que eu já sabia que era uma reta, porque eu já fiz aqui de cabeça, né, que como a primeira coordenada é o x e o y, já tinha feito essa conta e vi que era uma reta. Tá certo? Na verdade, o que ocorre é o seguinte. Em R2, se você quer saber uma forma de escrever a equação vetorial da reta, né, a gente viu em álgebra, né? Não sei se você lembra, né? Se você tem um ponto onde a reta passa, digamos x0 e y0, e um vetor que dá a direção da reta, digamos AB, a equação da reta é sempre assim, ó, x igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais dt. A e B, as coordenadas do vetor, x0 e y0, o ponto onde a reta passa, que é o tá aqui, ó. A reta aqui, ó, tá aqui. A reta passa aqui no ponto mais 1 e menos 3, tá aqui, ó, já tem aqui, mais 1 e menos 3. Na direção do vetor, o coeficiente do t é o vetor 1, 1. O vetor 1 é esse aqui, né? Tá certo? Se você olhar, olha, é paralelo à reta, né? Porque está na direção dele, tem que ser paralelo à reta. Perfeito? Ok? Aqui é só para você observar. Tá? Então, é por isso que eu já sabia que era uma reta. Tá ok? Mas, se você não lembrar disso, faça isso aqui que eu fiz e você vê, ó. Expoente 1, equação da reta. Pronto. Então, o gráfico desse negócio tem que dar uma reta. Perfeito? E a ideia vai ser essa, né? Eu vou lhe dar a função, eu vou pedir para você desenhar o gráfico, ou vou lhe dar o gráfico e pedir para você criar uma função vetorial, né? Que é desse tipo. Tá certo? Que pode ser em R2 ou em R3, que são os exemplos mais comuns que nós vamos ver, né? Em R2 ou em R3, né? Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver uma coisa que dá uma parábola, né? Então, f de r em R2, aí nós vamos mudar aqui e vamos ver uma coisa que dá uma reta, mas não uma reta igual a essa. Essa reta, se você olhar o domínio, né, ó, não havia nenhuma restrição aqui para o t, né? Ó. Então, ó, isso aqui essa reta é infinita para os dois lados. Mas eu vou dizer uma outra coisa que aparentemente dá uma reta, mas não dá, digamos. Seno t. Perfeito? E aqui, em vez de ser r, eu vou mudar para 0 até 2. 0 até 2π? Não, vou colocar a reta toda também, para você ver qual a diferença que vai dar, né? Chegando em R2, tá certo? Chegando em R2 porque tem duas coordenadas. Então, fazer o gráfico. Agora, olha só. Certo? Aqui eu sabia que era uma reta, tá? Mas ali, o que é que vai dar isso? Né? Vou apagar aqui.
o que é que vai dar isso? O que é que vai dar isso, né? Olha só. Esse aqui eu já vou comentar diferente. Como eu não sei, porque eu não faço ideia de como é o gráfico, eu vou fazer assim. A primeira coordenada é x, né? E a segunda coordenada também é y, sendo t. Qual é a conclusão aqui? A conclusão é que o y é igual a x. É lá, professor? Assim ficou fácil. Vai dar uma reta também, porque essa aqui é a equação da reta que passa na origem, né? E que divide os quadrantes ímpares exatamente ao meio. É essa reta aqui, né? Onde a imagem do 1 é 1, a imagem do 0 é 0 e a imagem do menos 1 também é menos 1. É essa reta aí. Eu vou dizer, infelizmente, você está completamente enganado. Na verdade, tem a ver com essa reta, mas o gráfico não é essa reta, mas não é mesmo. O gráfico dessa função não é isso. Ah, mas aqui está dizendo que y é igual a x. É verdade. É por isso que eu fiz esse exemplo. Porque isso pode ser apenas uma ilusão de ótica, né? Por quê? Olha o que acontece. Vamos fazer aquela tabelinha que você vai entender. Você vai dar valor para o t. Aí você vai encontrar com o x, que é seno t. O y, que é seno t. E o ponto lá no gráfico é xy. Olha só. Se você disser que o x é zero, aí vai dar seno de zero, que é zero, cosseno de zero, que é zero, então vai dar zero, zero. Perfeito? X igual a y, né? Se você disser, por exemplo, que é π, seno de π, a gente vai dar zero de novo. Vou pegar um que deu, que é π sobre 2, aí aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e vai dar o ponto 1. Ah, coincidiram com o gráfico que o senhor desenhou antes. É verdade. Quando você colocar π, vai acontecer a mesma coisa, né? Vai dar 0, tá certo? Vai dar 0, aí vai dar 0, 0, né? Aí quando você colocar, eu não vou colocar não, só vou colocar mais 2 pontos ali em cima. Quando você colocar 3π sobre 2, aí vai dar menos 1 no x, né? Na primeira coluna aqui do seno vai dar menos 1. E na segunda, menos 1, porque o seno de 3π sobre 2 é o seno de 270, que é menos 1, né? Dando para ver aqui embaixo, onde estou apagando? Tá dando para ver aqui, ó? Sim, professor. Tá? Vou colocar aqui, né? Agora eu vou subir aqui, né? Quando eu colocar aqui menos π sobre 2, vai dar menos 1 também, né? E vai dar o ponto menos 1, menos 1. Você tá vendo que aqui repetiu? E quando eu colocar aqui o menos π, tá certo? Aqui vai dar 0, 0, e aqui vai dar 0, 0. Você percebe que você não vai ter todos os pontos, vai ter um monte de ponto que vai repetir, né? Aqui está só alguns que repetem. Mas tem uma porção de pontos que repetem. Né? Aí o que você vai ter aqui? Ó? Olha o que você vai observar. Se o x é seno de t, o que é que você sabe? Você sabe que o seno de t, não importa quem é o t, ele sempre vai ficar entre menos 1 e 1. Então, tanto o x quanto o y vai variar entre menos 1 e 1. Não vai dar a reta infinita toda. Só vão dar coisas que o x vai ter que ficar entre menos 1 e 1 e o y entre menos 1 e 1. Né? O gráfico não é uma reta. Na verdade, o gráfico é um pedaço de reta. Por quê? Porque o x só varia de menos 1 a 1 e o y também. Diferente do primeiro caso, que o x era qualquer número real e o y, obrigatoriamente, né, seria qualquer número real, porque o t seria qualquer número real. Aqui, apesar do t ser qualquer número real, não importa, o t pode ser 1 milhão, 5 milhões, o resultado que vai dar vai ser o seno de 1 milhão é algo entre menos 1 e 1. Tá certo? Então, eu só queria chamar a sua atenção para isso, né? Aí você vai colocar aqui, ó. Isso é um pedaço de reta, mas o x está variando de menos 1 a 1 e o y também. Tá certo? Então, como é que vai ficar esse gráfico? Né? Agora, você vê a importância desse negócio aqui, né? O maior valor, o ponto mais abaixo vai ser o menos 1.
Claro que vai passar no 0, né? Tá certo? E vai chegar no 1. Então, ó, o gráfico é só esse pedaço aqui, ó. Mas como assim? Mas o T vai ficar variando? Vai ficar variando, né? Se você pensar que o T é tempo e tem uma partícula que se move nesse gráfico aqui, né? Ó, primeira coisa, você tem que observar como é que essa partícula se move, ó. Como é tempo, eu vou esquecer isso aqui, não tem essa parte, né? Estou pensando em tempo, então não tem essa parte, mas tem essa parte para baixo. Quando for em 2π, vai ser 0, 0 de novo. Ó, quando for 0, é 0, 0. Então, o movimento começa aqui, ó. Aí a partícula anda nesse sentido, né? Porque ela vai até o 1, 1. Então, ela anda para cá, né? Eu vou até apagar isso, que isso aqui não vai estar bom. Aí, quando chegar aqui, ó, quando você pegar aqui, por exemplo, aqui é 90, quando você pegar 120, vai dar um ponto por aqui. Ela vai começar a voltar, vai começar a voltar, voltar, até chegar no menos 1. Então, ó, eu vou colocar, por isso que eu não vou colocar aqui em cima. A partícula vai estar andando aqui em cima, mas ela começa esse caminho, ó, aí vai para cá, para cá, para cá, para cá. Quando chega aqui, ela volta, né? Ó, aí vem para cá, para cá, para cá, volta, volta, volta. Quando chegar no 3π sobre 2, aí ela chega aqui. Aí, conforme você vai aumentando para chegar no 2π, né, do 3π sobre 2, ela vai dando os valores que vão fazer com que a partícula chegue aqui no menos 1, aí começa a voltar de novo. Então, ó, a partícula vai estar assim, ó, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quer dizer, o gráfico vai ter só esse pedaço. Tá certo? Mas a partícula está se movendo, começa o movimento aqui, né? Aí vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não para. Como eu estou falando que o domínio... se eu estou pensando em tempo, eu vou colocar a imagem, né? Eu vou colocar a imagem, mas podia colocar o R total, né? Como eu estou pensando em física, esse negócio é tempo, então começa aqui, vai e volta, 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 e não para. E não para. Tá certo? A partir do 0 vai... Por quê? Porque a função é o seno. E o seno varia entre menos 1 e 1. Então, vai ser esse pedaço aqui, ó, a partícula indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Nosso objetivo posterior a isso, já que a gente já sabe o gráfico, calcular a velocidade dessa partícula. Calcular o caminho que ela percorreu. Mas o caminho que ela percorreu não é esse aqui, ó, que é 2 raiz de 2? Não. Se eu quero saber o tamanho da curva, é 2 raiz de 2. Mas se eu quero saber o caminho percorrido pela partícula, eu tenho que ver, porque ela foi e veio. Foi e veio. Então, eu tenho que ver até onde eu quero calcular. Então, né? Se ela foi daqui para cá, é raiz de 2. Se ela voltou, 2 raiz de 2. Se ela chegou aqui, 3 raiz de 2. Se ela voltou para cá, 4 raiz de 2. Se ela veio para cá, 5 raiz de 2 e assim por diante, né? O tamanho o caminho percorrido, né? O tamanho total do caminho é só 2 raiz de 2, mas o caminho que a partícula vai percorrer pode ser muito maior. Pode ser, não é, porque ela vai estar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Tá certo? Como eu estou pensando que o T é tempo, né? Eu posso pensar, sei lá, daqui a 10π segundos, qual o caminho percorrido, né? Aí eu tenho que ver aqui, né? Para ela sair daqui e chegar aqui, ó, ela andou π sobre 2 segundos. Aí, para voltar, π sobre 2 de novo. Então, deu π, né? Ó. Então, eu teria que ver exatamente isso. E a gente vai aprender a calcular isso. Tá certo? O caminho percorrido por uma partícula, né? Nós vamos chamar de comprimento de curva, né? Tá certo? Né? Na verdade, é o caminho percorrido pela partícula, né? Porque o comprimento aqui, a gente vê que o comprimento é 1, né? Que é 2 raiz de 2. Mas se eu pegar uma partícula que se joga aqui, o caminho que ela percorrer vai ser muito mais, porque ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá certo? A velocidade com que ela faz isso, né? Então é a derivada da segunda, né? É isso que nós queremos chegar. Perfeito? Então aqui nós vimos 2 exemplos. Né? Nós vemos a função vetorial, tá certo? Nós vemos a função vetorial e fizemos o gráfico. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou lhe dar uma curva e eu quero que você ache uma função vetorial que represente essa curva, né? Tá certo? Isso se chama parametrização da curva, né? Onde esse T é chamado de parâmetro, né? Por exemplo, para esse segmento de reta, o parâmetro é T, né? Tá certo? E eu uso o seno para obter só ele.
Ok? Se você colocasse assim, ó, só de 0 até 2π, era só uma ida, né? Vai, volta e chega aqui. Chega aqui de volta, né? De 0 até 2π, ó. Vai, chega aqui e volta para cá, né? Se eu reduzisse o tempo de 0 até 2π segundos, seria só uma volta completa. Vai, volta, vem até aqui, chega aqui e para. Até aqui é 2π de novo, né? Tá ok? Porque se você fosse calcular aqui o 2π, seria 0 de novo. Ó. Sai do zero, melhor, aqui. Sai do 0, chega no 1, volta para o 0 de novo, chega até o -1, aí no 2π volta para o 0 de novo, né? Então, a partícula teria feito só isso se eu reduzisse o domínio para só de 0 a 2π. Tá ok? Então, vamos ver o próximo exemplo. Aí, o próximo exemplo é esse aqui, ó. Parametrize o círculo de raio 1. O que é parametrizar? É achar uma função vetorial, tá certo? Cujo gráfico dela, né, seja, né, o gráfico da imagem dessa função vetorial, só da imagem, né, não é o gráfico da função, é o gráfico da imagem, seja o círculo de raio 1. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, o que é que você tem? Você tem um círculo, você sabe que o raio dele é 1. Bom, para parametrizar de maneira bastante fácil, então você coloca aqui o centro do círculo, digamos que aqui é o centro, né? Então você fala que isso é a origem do sistema. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. O que é que você quer? Uma função cuja imagem dê todos os pontos do círculo, né? Todos. Bom, o que é que você sabe? Você sabe que aqui é 1, aqui é 1, aqui é -1 e aqui é -1. Círculo de raio 1. Centro na origem, né? Então, vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó. Tá certo? Eu vou parametrizar pelo ângulo, né? Então, vou olhar assim, ó. Lembra que é uma função vetorial? Então, vou olhar isso como um vetor. Então, cada ponto aqui, ó, eu estou olhando como se fosse um vetor, né? Cada ponto. Então, esse é o vetor genérico que tem coordenada x, y. Então, eu quero saber quem é o x, quem é o y, para eu criar a minha função vetorial, né? Então, a minha função vetorial tem coordenada x e y. Então, eu quero saber quem é o x e o y. Mas aí é fácil, né? Digamos, se eu pensar que aqui esse ângulo é 0, então esse ângulo que sai daqui até aqui é um ângulo T. Ângulo T é porque ele representa qualquer um, né? Ó. Se ele chegar bem aqui, mais ou menos, a 30 graus, mais ou menos aqui a 60, 90, 91, 92, etc., todos os ângulos, né? Então, para dar a volta completa, primeira coisa, o T tem que variar de 0 até 2π. Feito? Para dar a volta completa, o T tem que variar de 0 a 2π. Então, esse é o domínio da função vetorial, tá certo? Agora, como são as coordenadas x e y? Aí é fácil, né? Você sabe que o comprimento daqui para cá é 1, né? Tá certo? Né? Se eu pensar isso como um vetor, eu sei que o comprimento de x e y, coloca aqui do lado. E o comprimento, que é o raio, né? De cada ponto x e y da circunferência é igual a 1. Né? Do círculo, senão, né, não vai dar um círculo de raio 1. Então, já que eu sei que isso aqui é 1, é fácil achar essa coordenada aqui, né? Não é? Essa coordenada aqui, que é o x, é fácil achar. Né? Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno do ângulo. Tá certo? Aqui, ó, a coordenada y, né? Aí, novamente, cateto oposto. Por que oposto? Isso aqui é T, aqui também é T, né? Então, isso aqui é cateto oposto, né? Ou você pode olhar aqui mesmo, né? O Y é esse comprimento, é cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa é... então achei. O X é cosseno T e o Y é seno de T. Então, a minha função vetorial é essa aqui, ó. Seno T, cosseno T. Essa função com T variando de 0 a 2π dá todos os pontos da circunferência. Simples assim.
Tá certo? Então, tá aqui a parametrização. Você parametrizou com t variando de 0 até 2π. Não, olha só. Quando você disser que o t é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Dá esse ponto aqui, ó, 0, 1, né? Quando você disser... Aí, conforme você vai aumentando o valor do t, aí você vai tendo esses pontos, né? Vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. Aqui o t, o ângulo é π sobre 2. Quando você disser que o t é π sobre 2, seno de π sobre 2, que é 90, é 1, e o cosseno de π sobre 2 é 0, que dá esse ponto, né? Então, ó, o gráfico começa aqui e toma essa orientação, né? Isso é importante, né? Se você disser a orientação é importante, porque se você for aplicar, por exemplo, em física, se você está dizendo que essa função representa o deslocamento de uma partícula, então a partícula está começando aqui e indo nessa direção, né? Nesse sentido, no sentido anti-horário. Tá certo? Isso é importante. Professor, É muito importante. Oi? eu não sei se eu deixei de ouvir de alguma coisa, mas não seria o contrário? O quê? O eixo do x seria o cosseno? E o eixo do y seria o Tá seno? certo. Eu escrevi errado. Eu escrevi errado. O x é o cosseno. Eu escrevi aqui errado aqui embaixo. E o y é o... Perdoe aí, ó. X é o cosseno e o y é o seno. Me perdoe aí o lápis. Porque se for ao contrário, do jeito que eu fiz, também dá. Entendeu? Só que em vez de ir para cá, ó, não começa aqui e em vez de vir para cá, vai no sentido horário, entendeu? Essa parametrização que nós acabamos de fazer é do sentido anti-horário. Provavelmente na lista de exercício tem uma para você fazer no sentido horário. Mas eu já disse como é que é, né? Você só vai inverter aqui o seno e o cosseno. Apenas isso. Tá certo? Se você quer no sentido horário. Então, aqui, ó, você tem todos os pontos da circunferência, né? Nós vamos ver mais tarde que se você derivar isso aqui, você tem a velocidade da partícula. Derivar de novo, tem a aceleração. Né? Se calcular a integral da velocidade, você tem o caminho que a partícula percorreu. Né? E a gente vai chegar em tudo isso, se Deus quiser. Tá certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de parametrização da circunferência. Tá? E é assim que você faz, dessa maneira, assim, sem muita dificuldade. Tá? Vamos ver uma outra agora. Vou apagar aqui, hein? Agora não é parametrização de novo. Agora eu vou de novo dar uma função vetorial para que você me diga como é o gráfico. Digamos aqui agora. Seja f de 0 até 2π, chegando em R2. Certo? E, vírgula, com f da seguinte maneira. F de t igual a 3 cosseno t, 2 seno t. Na verdade, eu vou colocar 3 mesmo. Tá certo? Assim, 3 cosseno t, 3 seno t. Depois eu falo a outra quando for diferente. Aí eu lhe pergunto. Pergunta não, eu quero saber, esboço o gráfico. A ideia aqui é a seguinte. É como eu fiz aquele segundo exemplo, né? Eu vou chamar a primeira coordenada de x e a segunda coordenada de y, né? Olha só. Vou fazer assim, ó. Se você tomar x ao quadrado mais y ao quadrado, o que é que daria? Isso aqui ao quadrado é 9 cosseno quadrado de t. E isso aqui ao quadrado é também 9 seno ao quadrado de t. Então, isso aqui é o quê? Posso colocar o 9 em evidência.
E isso aqui dá 1, né? Então isso dá igual a 9. Isso aqui, ó, não esqueça que é 1, né? Que é a relação fundamental. Cosseno quadrado do ângulo mais seno quadrado do ângulo dá... Então, ó, o que é isso aqui? Lembra das aulas iniciais? As aulas iniciais era para isso. Circunferência de centro na origem e raio 3. Agora a pergunta é, mas será que dá a circunferência toda? Ou só uma parte dela, como a gente viu naquele gráfico lá daquela reta com centro, né? É só você verificar, substituindo os valores, né? T, X, Y e XY, né? Como está começando do zero, eu vou ter 3 cosseno zero, vai dar 3. E zero. Quando t for, sei lá, π sobre 2, né? Eu vou achar alguns pontos, né? Mas eu vou dar a volta completa. Quando for 3 cosseno π sobre 2 é zero. E aqui vai dar 3. Quando for o π, aí aqui vai dar menos 3 e aqui dá 0. Aí quando for 2π, aí aqui vai dar 0. Não, 2π não. 3π sobre 2. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 3. E quando for 2π, ó, aqui apertadinho, aqui no finalzinho, né, vai ser 3 e 0. Né? Só que esse aqui não faz parte, né? Mas veja que é esse mesmo, né? Por isso que ela se fecha, né? Por que esse não faz parte? Porque eu não estou... Opa, aqui eu incluí, né? Mas a ideia era não incluir, só para você ver a ideia. O 2π volta a ser esse. Então, é o ciclo, né? Só que como esse já tem, né? Eu não preciso ter esse. É por isso que eu não coloquei ele lá. Tá certo? Aí, então, realmente dá a circunferência completa de centro na origem e raio 3, né? Não, aí vai dar essa circunferência aqui, né? Fazer aqui pequenininho, né? Circunferência de centro na origem e raio 3. Aqui o 3, que é o 3, 0. Aqui o 0, 3. Aqui o menos 3, 0. E aqui o 0, menos 3. Ó, mas daqui, ó, só dá uma volta. Dá nessa direção. E só dá uma volta. Começa aqui, depois para aqui, termina aqui. Por quê? Porque eu fiz para dar só uma volta. Se eu colocasse de 0 até infinito, aí ia começar aqui, mas ia continuar sem parar, né? Tá certo? Sem parar. Né? Então, como você pode ver, a ideia é bastante simples. Agora eu vou pegar uma outra que não dá uma circunferência. Vou mudar aqui para 2. Então, outro exemplo. E aí? O que acontece? Né? Vou apagar aqui, né? Posso apagar? Acho que ficou claro, né? Você pode ver depois no vídeo de novo, né? Não tem nenhum problema. Aí, olha só. E agora? O princípio de formação é o mesmo. Não vai mudar. Então, o x é 3 cosseno t e o y é 2 seno t. Aí eu lhe pergunto, que curva é essa, né? A gente já viu como é que acha a circunferência, né? A circunferência é seno e cosseno. Aí, uma observação importante. Nós tínhamos assim, 3 cosseno t, 3 seno t. Você percebeu que o número que aparece aqui é o raio da circunferência? Né? Então, ó, se você quer a circunferência de um raio qualquer, de raio R, digamos, é só fazer isso, né? Onde o R é uma constante, que é o raio, né? Então, isso aqui é a parametrização da circunferência de raio R. Perfeito? Aí eu lhe pergunto agora aqui. Qual vai ser o gráfico dessa função vetorial? Alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Alguém pode dizer pelo menos eu não tenho? Não seria uma elipse, professor? É uma elipse, mas como é que você consegue encontrar? Diz aí para mim. Olha aqui a ideia. Tá certo? Isso é igual a isso? Hã? Esse Sim. aqui é igual a esse? É, não é? Aí o que é que você faz agora? Você faz o seguinte. X sobre 3 ao quadrado mais y sobre 3 sobre 2 ao quadrado. O que é que você obteve aí?
X sobre 3 é o cosseno, então é cosseno quadrado. Y sobre 2 ao quadrado é seno ao quadrado. O que é que você obtém, então? Seguindo aí. Você vai ter x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual cosseno quadrado mais seno quadrado é 1. E como o colega já havia adiantado, ó, isso provavelmente ou dá um pedaço ou dá a elipse toda, né? Uma elipse onde o eixo maior é 3, aliás, é 6, né? E o eixo menor é 4, né? Tá certo? O semi-eixo é 3 e o semi-eixo menor é 2. É essa elipse. Tá certo? A pergunta é, mas será que vai dar elipse toda se eu percorrer de 0 a 2π? Vai dar, né? Porque eu fiz para funcionar. Mas se fosse de 0 a π, daria só a metade, né? Ou, se você passasse, daria mais que uma volta na elipse, né? Então, ó, o gráfico desse negócio, você pode fazer lá a tabelinha para confirmar até onde vai, né? Eu não vou fazer por causa do espaço, né? Mas vai dar essa daqui, né? Onde aqui é 2 e menos 2, aqui é 3 e menos 3. Né? Você pode fazer, né? Quando você disser que o P é 0, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 0, que é esse ponto. Tá certo? Qual o próximo? 90 graus, π sobre 2. Quando você disser que é π sobre 2, aqui é 0 e aqui vai dar 1, vai dar 2. Então, ó, o movimento é esse. Ó. O gráfico está sendo construído para esse lado. Se você pegar, fizer o ângulo crescer mais para π, 3 cosseno de π é menos 1, vai dar menos 3, e o seno de π é 0, então vai dar esse ponto e assim por diante. Mas, ó, como na circunferência anterior, começa e termina aqui, né? Tá certo? Ah, mas e se eu quisesse que a partícula ficasse dando voltas? Aí você muda o domínio. Coloca de 0 até infinito e ela vai ficar dando voltas sem parar. Perfeito? A ideia é essa. Então, olha só. Eu acho que essa forma de ver as funções aqui do cálculo 2 está mais próximo do que a gente quer estudar, que é o desenvolvimento de partículas andando sobre caminhos, sobre curvas. Né, que é o motivo principal que a gente vai estar estudando dessa forma. Né? Mais tarde a gente vai ver por quê. Né? Na parte de cálculo vetorial, né, aqui é só uma introdução de cálculo vetorial. Aí a gente faz a introdução e para. Aí vai para cálculo normal, cálculo 2, né? Aí volta de novo para cálculo vetorial. Certo? Aqui é só uma introdução ao cálculo vetorial, que precisa dessas ideias de curva. Tá ok? Até aqui, algum problema? Então, vamos continuar. Então, vamos ver outro exemplo. Bom, tudo que nós vimos até aqui era de R2, o gráfico ocorria em R2, né? Mas como você pode ver e pode notar, a gente pode mudar, né? A gente pode mudar esse negócio para o R3, né? Tá certo? Digamos. Ah, vamos ver mais um... Não, eu vou fazer um vídeo só com os exemplos interessantes, aí vou enviar para vocês, né? Separado da aula. Tá certo? Eu vou apagar aqui, né? Então, vamos ver logo o R3 aqui para a gente ver como é que funciona. Né? A ideia é a mesma, né? Tá certo? A ideia é a mesma, né? Então, a gente vai ter assim. Quando a gente tiver a função f do conjunto A, contido nos reais, chegando em R3, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um T aqui e associar a imagem dele, como antes, que é o f de T, em F1T, F2T, F3T. Aqui, ó, pode ser feito de duas maneiras. Pode ser feito assim, ou pode ser feito assim, né? Ó, F1, T, I, primeira coordenada, né? Mais F2, T, J, mais F3, T, K. Então, ó, enquanto no R2 só se apresenta dessa maneira, aqui não, pode se apresentar dessa, ou dessa outra com os vetores IJK, 1, 0, 0, 0, 0, que dá na mesma. Tá certo? Sem esquecer, claro, que cada função dessa é uma função do tipo que a gente vê lá no cálculo 1, né? Cada coordenada, né? Assim sendo, né? Assim sendo, eu sempre também vou pensar
que o x é a primeira função, que o y é a segunda função, e que o z, agora tem o z, né? É a terceira função. Também vou pensar assim. Tá certo? E utilizando essas ideias, é que vão me fazer desenhar o gráfico e entender tudo o que está acontecendo. Tá certo? Tem livros que apresentam dessa forma. Tem livros que apresentam dessa. E tem livros que usam as duas misturadas, que vai ter que... Né? Não tem como. Essa é a forma de ponto, ou vetor, e essa aqui é a forma de vetor mesmo, né? Tá certo? A primeira coordenada é sempre x, a segunda é y e a terceira é z. Tá certo? Por exemplo, vamos ver primeiro uma reta, né? Como sempre, começar pelo mais simples, uma reta, né? Então, seja f de R em R3, ó, aqui, ó, o domínio é os reais, contra domínio é R3. Não esqueça que para fazer o gráfico aqui, eu não preciso do domínio, só preciso do contra domínio, só da imagem. Só preciso olhar para a imagem para desenhar o gráfico. Aqui é a mesma coisa. Tá certo? Tá ok? Vamos fazer a mais simples de todas, né? F de t é igual a t, onde todas as coordenadas são iguais, né? Então, solução. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco sobre como é a equação da reta? X igual a t, y igual a t e z igual a t. Aí lembra que tinha que ter mais alguém? Como não tem o mais alguém, é porque o alguém é zero. Então, ó, essa reta passa na origem, porque seria mais zero, mais zero, mais zero, e está na direção do vetor. O vetor é os coeficientes do t, né? Ó. 1, 1. Essa é a reta que passa na origem e aí, novamente, como antes, eu sempre gosto de fazer a tabelinha para fazer o gráfico. Eu sei que esse negócio é uma reta. T, X, Y e Z. Então, legal, já vou colocar o ponto, né? Por causa do espaço aqui. Já vou colocar o ponto. X, Y e Z. Certo? Quando T é zero, vai ficar 0, 0, 0, 0. Ó, e já deu o ponto onde eu disse que a reta passa, né? Ó. Quando T é 1, aí dá o ponto 1, 1, 1. Tá certo? Que até coincide com o vetor que dá a direção dela, né? Então, você vai fazer o gráfico. Bom, esse gráfico está em R3, né? Você pode usar o GeoGebra para desenhar o gráfico quando você não souber, né? E você quer alguma informação que utilize o gráfico, né? É só você digitar as coordenadas, né? Você coloca assim lá, função vetorial, aí vai dizer quais são as coordenadas, qual é a variável e tal. A gente pode ver, posso fazer um vídeo de uma aula para a gente ver como é que coloca isso, para ver como é que o gráfico no GeoGebra em 3D, né? Tá certo? E vamos lá. 0, 0 é a origem, né? O outro ponto. 1, 1, 1. X é 1. X é 1. Y é 1. E o Z é 1. Aí lembra como é que faz? Ó? Tá? Uma linha passando pelo 1 paralela ao Y. Uma linha passando pelo 1 paralela ao Z. Ao X, tá certo? E aqui tu sobe. Aí como é que tu vai encontrar onde vai parar? Aí tu faz daqui a diagonal, ó, chegando na projeção do ponto. Porque esse aqui não é o ponto original. É só a projeção dele, né? Aí tu faz uma linha paralela passando no 1 do Z, ó. Aí o ponto é esse aqui, né? Então, ó, o gráfico é essa linha que eu vou colocar aqui em vermelho. Dá para perceber a tridimensionalidade? Se aqui for uma quina da sala, né, ó, sai assim, né? Perfeito? Né? Se você olhar lá para a quina da sua sala, né, você tem lá a quina da sua sala. Digamos, se eu consigo fazer aqui. Você tem aqui a quina aqui, né? E aqui a minha mão é o plano do chão. Então, o gráfico sai aqui, ó. Não estão conseguindo ver, né? Deixa eu levantar mais aqui. Está aqui, ó. Está aqui, ó. O eixo X, o eixo Y e aqui o eixo Z. Então, ó, o gráfico sai assim, ó. Perfeito? É isso. O gráfico sai assim, né? Está aqui o gráfico.
Uma reta passando na origem, né? Tá? Alguma pergunta? Vou apagar. Para fazer outro exemplo. Aí, olha só. Olha só. Olha só. Se não tiver essa coordenada, né, se fosse em R2, você saberia que é uma circunferência, né? Um círculo. Mas tem essa coordenada. Tá certo? O que essa coordenada faz? O que ela muda, né? Então, você tem o seguinte. Alguma dúvida aqui nessa conclusão? A mesma conclusão que a gente teve agora há pouco, né? Então, tu tem o seguinte. O que significa isso? Para você, em R3, né? Na verdade, isso aqui está em um plano, dentro do R3, e isso aqui está, claro, dentro do R3, né? Na verdade, é o tal plano. E aí, como é que é o gráfico disso? Eu vou colocar valores só para você ter ideia. Mas se você já olhar assim, já saber, é ótimo, né? Aqui é T, X, Y, Z e um ponto, né, lá no gráfico. Vai ser uma circunferência, professor? Oi? Vai ser uma circunferência, professor? Mas como assim? Explique melhor. É porque eu tô vendo aqui uma equação fundamental, só isso. Aí eu pensei que poderia ser. Só que esse negócio tá no R3, pô. Tem que ter alguma coisa diferente. Ah, então é um... Perdão. Então é uma esfera? Não tem o Z, né? O Z é fixo, né? Na esfera o Z também é variável, lembra? O Z é ao quadrado, né? Para somar x ao quadrado mais y ao quadrado, mais é ao quadrado igual a 1, né? Entendeu? É, né, professor? Mas... Z igual a 1, né? Eu vou colocar os pontos, tu vai entender. Tá certo? Tá bom. Quando eu colocar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, porque é o seno, e aqui vai continuar 1, né? Tá certo? Quando eu colocar o π sobre 2, veja que eu estou construindo a circunferência, lembra? Aqui vai dar, professor. aqui Eu vai dar acho 1, aqui continua. Ó, eu vou até colocar de outra cor. Professor, vai ser um cone. Não. Mas está chegando. Já melhorou. Já melhorou. Está chegando. Pensa melhor. Aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 0, mas daqui continua sendo 1. Veja que eu vou colocar aqui apenas... Seu cilindro, pronto. Hã? Seu cilindro. Não, bicho. Aí. Ainda, tá mais perto. Tá mais perto. Olha só. O que acontece? Esses pontos aqui geram a circunferência, não geram? Esses aqui, né? O x e o y? Sim. Mas eles estão sempre na coordenada z igual a 1. Quer dizer que todos eles estão na mesma altura, né? Não é? Todos eles estão na mesma altura. Percebeu o que acontece?
Apesar do 2π não fazer parte, eu vou colocar, né? Porque o 2π vai repetir aqui, né? 1, 0, mas aqui continua 1. Então, o que acontece? Você consegue perceber? Ó? Então, isso aqui gerou uma circunferência. Tá certo? Vou até fazer aqui, pontilhado aqui. Uma pessoa é uma elipse. É uma elipse porque tu tá olhando de frente, né? Mas se tu olhar em perspectiva, isso não é uma elipse, né? Entendeu? Vou até mudar essa linha aqui, ó. Agora, você viu uma circunferência? Uma circunferência colocada no chão. Se eu subir aqui, ó, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X, seria uma circunferência no chão, não é? Então, todos os pontos aqui seriam da circunferência. Mas como é que é cada ponto aqui, ó? Esse ponto é 1, 0, 0. Não é? Esse ponto aqui, ó, é 0, 1, 0, porque está no chão, não é? Assim como esse outro aqui, ó, é menos 1, 0, 0. Assim como esse outro é 0, menos 1, 0. Então, qual a diferença desses dois para esses dois? Que são equivalentes, né? 1, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 1, mas a coordenada aqui não é 0, é 1. O que é que mudou? O que mudou é que tudo está na altura igual a... Z igual a 1. Pois é, então é uma circunferência ainda, tá certo? Só que ela não está no chão. Ela não está no chão. Ela está na altura Z igual a 1. Aqui é 1, ó. Deu para perceber que ela está suspensa aí? Deu para perceber que agora ela está suspensa? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 1, 1. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, 0, 1. Perfeito? Deu para perceber agora? O que mudou? Então, isso vai ocorrer com todos os pontos que tu encontrarem, mesmo os que eu não coloquei aqui. A última coordenada sempre vai ser Z igual a 1. Então, é uma circunferência que não está no chão, ela está na altura 1. Então, ó, aqui, na verdade, ela não aparece, né? Porque ela está por trás, né? Ó. Vou colocar pontilhado aqui, né? Na verdade, tu só consegue ver 1/4 dela, né? Porque a outra parte é toda por trás, né? Toda por trás. Deu a ideia de tridimensionalidade agora? Hein? Que é uma circunferência que não está aqui no chão, ela está na altura 1. Por quê? Porque o X e o Y formam a circunferência, mas o Z é sempre igual a 1. Então, todos os pontos que tu encontrares, no X e no Y, são pontos da circunferência. Mas a coordenada Z dele sempre será igual a 1. Então, todos eles terão Z igual a 1. Então, todos os pontos da circunferência, mas todos na altura 1. Né? Professor, Oi. então por que o senhor falou que minha resposta estava errada quando eu disse que era uma circunferência? Porque não é bem uma circunferência como tu pensasses, né? Porque tu pensou numa circunferência, centro na origem e tudo. Ela não é assim. O centro dela é aquele lá. Entendeu? O centro dela é aquele lá. É 001, mas eu pensei que fosse uma circunferência mesmo assim. O centro dela é 001, perfeito, desculpa. É uma circunferência, mas eu queria que tu desse todos os detalhes. Tu falou que é uma circunferência, mas a circunferência podia estar em qualquer lugar, né? Então ela não é uma circunferência qualquer, ela é aquela circunferência e não outra. Aí quando o senhor falou que não era circunferência, eu comecei a viajar, que não é uma circunferência é o quê, então? Mas a gente vai ver como é que surge o cilindro. Na verdade, se tu não tivesse isso aqui, ó, no R2 isso é uma circunferência, não é? Sim. Mas no R3
isso é um cilindro. Perfeito? Né? Mas como eu estou dizendo quem é o Z, aí, ó, quando eu faço assim, ó, eu estou pensando que o Z pode ser qualquer número real, né? Então, é infinitas circunferências, uma colada na outra, percorrendo o eixo Z. Mas quando eu faço Z igual a 1, é só uma circunferência, essa da altura 1, e não o cilindro. Tá certo? Entendido a ideia? Beleza, professor. Ser mais específico. Perfeito. É especificamente essa e não outra, que podia estar em qualquer outro lugar, entendeu? A ideia é essa. Então, o princípio é o mesmo para o R3, né? Vimos uma reta, agora isso daí, né? Alguma pergunta? Olha só. Oi, diga. Nenhuma pergunta, professor. Ah, tá, beleza. Então, vamos aqui, vamos fazer uma pequena apresentação e ver. Porque, assim, eu não comecei com a apresentação, porque a apresentação já começa com as coisas no R3, entendeu? E eu acho que saber o que acontece com curvas em R2 também é importante. Afinal, nós começamos com curvas em R2, né? Então, eu achei que é importante e necessária. Opa, tá aqui. Funções vetoriais e curvas especiais. Tá aqui, ó. Uma função vetorial ou uma função de valor vetorial é uma função cujo domínio é um conjunto de números reais, como nós já vimos, né? O domínio está sempre nos reais. Não precisa ser o conjunto todo, pode ser um pedaço do conjunto, como nós já vimos. E a imagem é um conjunto de vetores, né? São vários vetores que formam, né? Na verdade, a gente não pega os vetores em si, a gente só pega a ponta deles, né? Para formar a linha do gráfico. Tá ok? Aí o que acontece? Ela pega um valor nos reais e associa a um ponto no R3 ou no R2 também, né? Nós vimos que também é possível que você leve para o R2 e não só para o R3, como a gente viu agora há pouco. Certo? Aqui nós chamamos de F, né? A maioria dos livros, alguns livros chamam de R. Aqui está faltando só a setinha, né? Ele esqueceu a setinha, mas tem uma setinha. Tá certo? Aí cada função aqui, ó, nós chamamos de F1, F2 e F3. Daqui ele chamou de F, G e H. Tanto faz. Tá aqui, ó. Aí ele colocou a setinha, ó, na definição da função vetorial, né? Tá aí, ó. Aqui ele está colocando entre esses símbolos. Nós sempre vamos colocar entre parênteses ou então com IJK, como nós fizemos. Tá certo? Aí, ó. Tá ok? Aqui tem um exemplo, né? Então, essa aqui é a coordenada X, essa aqui é a coordenada Y e essa é a coordenada Z, né? Outra coisa, que às vezes eu posso colocar como eu fiz, F1, F2, F3. F de T, G de T, H de T, né? Mas tem livro também que coloca assim, ó, X de T, Y de T e Z de T para denominar as funções, tá certo? Aqui está o domínio, né? Ah, tá. Aqui, ó, é o próximo passo que a gente vai ver. Como é que você calcula o limite desse tipo de função? Se você calcular o limite da função vetorial, é a mesma. Para você fazer isso, você precisa calcular o limite quando t tende a A em cada coordenada. Perfeito? Né? Se fossem só duas, como são três, nas três. Então, tanto faz, né? Sem R2 ou R3. Tá certo? Professor, mas Oi? vem uma pergunta fundamental, né? Se um desses limites não for definido, o que Não acontece? existir. Então, a função não tem limite. Os três têm que não tem. existir. Para que o limite exista, tem que existir o limite em cada coordenada. Perfeito? Perfeito. Tá? Então, deixa eu repetir aqui. Ó. O colega fez uma pergunta relevante. Eu quero saber o limite na função. Na função vetorial, como é que eu faço? Eu vou calcular o de cada um. Se os três limites existirem, né? Ó, então, cada limite de cada uma vai dar uma coordenada que vai ser o limite da função vetorial. Vai ser um vetor onde cada coordenada é o resultado do limite de cada coordenada. Se ao menos uma não tiver, então a função geral não tem limite também. Porque não faz sentido você ter um vetor onde um desses números não exista, né? Tá certo?
Entendido aí, colega? Sim. Então, aqui está a outra forma. Calcular esse limite. Como é que eu vou fazer? Vou calcular o limite dessa coordenada, o limite dessa coordenada e o limite dessa. Perfeito? Tá ok? Vocês estão enxergando aí direitinho? Eu confesso a você que eu vou parar aqui a apresentação para fazer essa continha aqui, tá? Tá, parei a apresentação, mas aí eu vou colocar ela de novo, que eu quero copiar, né? Então, vou copiar aqui, né? Então, a função é essa aqui, aí eu vou calcular o limite para você ver que é bastante simples, né? Não tem nada... É só usar as regras de limite. E não esqueça, né? Aqui nós podemos usar o que nós chamamos de regra de L'Hopital, né? Que quando for aparecer um limite que nós vamos usar. Tá certo? Vamos usar. Então, vamos ter assim. Eu quero calcular o limite quando t tende a zero, tá certo? De R de t. Certo? Sendo que o R de t é a seguinte função. É 1 mais t ao cubo. E, né? Então, é a primeira coordenada. T vezes e elevado a menos t. Então, é a segunda. E seno de p sobre t. E a terceira. Eu gosto de escrever assim. Eu não gosto de escrever desse outro jeito, não. Tá bom? Tá ok? Todos estão vendo aí direitinho? Na lousa agora? Professor. Então, vamos lá. Oi. Sim, eu confirmei Tá. que estamos vendo. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o limite de cada um separadamente. Ó. O limite, quando t tende a zero, lembra que é para calcular o limite de cada coordenada? Então, vamos calcular. Como esse aqui é uma função contínua, é só substituir o zero, né? 1 mais 0 ao cubo. Então, na primeira coordenada está dando 1. Na segunda, o limite, quando t tende a zero, de t vezes e elevado a menos t. Tá certo? Ó, esse aqui é melhor dar uma arrumadinha. É o limite quando t... Ah, não, mas é elevado a zero não vai fazer diferença, né? Então, fazendo t ir para zero, vai ficar 0 vezes e elevado a menos 0. Menos 0 é 0, elevado a 0 é 1, então isso dá 0. Agora o outro. O problema é só esse outro, né? Mas a gente já viu em cálculo 1, né? Que é o limite fundamental do seno, né? Ó, eu vou fazer, utilizando a regra de L'Hopital, só para lembrar, tá certo? Olha aí. A gente sabe que isso vai dar 1, porque isso é o limite fundamental. Mas suponha que eu não soubesse. Então, eu substituo o zero lá. Vai ficar seno de 0 sobre 0. Isso é 0 sobre 0. Sempre que você substituir, ó, tem que substituir, e o resultado é 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, mais ou menos, tanto faz, isso quer dizer que o limite existe. Não é? E você pode usar a regra de L'Hopital. Além do limite existir, você pode usar a regra de L'Hopital. Tá certo? Só nesses casos aqui, ó. Se desse 0 sobre 1, infinito sobre 3, aí não pode não. Tem que ser 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Também tem um caso que é 0 elevado a 0, também pode. Tá certo? Aí você pode usar a regra de L'Hopital. O que o L'Hopital falou? O L'Hopital falou o seguinte, que quando dá 0 sobre 0, você pode calcular o limite derivando isso aqui. Ah, a derivada do quociente? Não, não é derivada do quociente. É a derivada do numerador e do denominador. Derivada do seno é o cosseno. Derivada de t é 1. Viu? Não é a derivada do quociente. Quociente quando você vai derivar lá. A regra de L'Hopital não fala isso, não. Derive o numerador e derive o denominador. Tá certo? Então, isso aqui vai dar. Agora sim eu posso fazer cosseno de 0, e isso dá 1, como a gente já sabia, né? Tá certo? Então, conclusão. A conclusão aqui é a seguinte. Então, ó, o limite, quando t tende a 0 da função vetorial RT, ó, primeira coordenada deu 1. Segunda coordenada deu 0. Terceira coordenada deu 1 também. Você pode escrever assim ou colocar I mais K. É a mesma coisa, né? Porque não tem o J? Porque a coordenada dele é 0. Tá? Então, a resposta é essa ou essa. Né? Então, se você vai calcular o limite da função vetorial, se o limite existir, o resultado tem que ser um vetor. Daí, porque que todas as coordenadas têm que existir.
Se em uma dessas não der nada, não der resultado do limite, o limite não existir, então o limite aqui da função vetorial também não existiria. Tá certo? Alguma pergunta aí? Não, professor, tá tudo ok. Então vamos continuar. Então tá aí, né, o que nós acabamos de calcular, né, ó, I mais K, né? Aí, lembra que você pode responder como eu respondi, 1, 0, 1, é a mesma coisa, né? Eu até prefiro. Tá certo? Bom, aqui são só as propriedades, né? Se uma função contínua é só substituir, como nós fizemos, nós só substituímos, né? Exceto na última, que a última não era contínua, né? Então não houve a substituição, a gente calculou o limite. Mas se todas forem contínuas, é só substituir, sem nenhum problema. E você já tem o resultado. Tá certo? Ó, apesar de aqui estar numa função de 3 coordenadas, funciona para a função com 2, tá certo? Da mesma forma. Tá ok? Então, como eu disse antes, né, ó, quando você escreve uma função vetorial, você parametrizou uma curva. Então, você tem uma função paramétrica também, equações paramétricas da tal curva, né? E o parâmetro, né, é a variável, que no caso é t. Tá ok? Olha que coisa mais legal. Certo? Lembra que eu disse que a partícula percorre o caminho? Então, a gente sempre vai estar com essa intenção. A gente tem o gráfico da imagem, né, que é o caminho, né, a curva, e a gente sempre vai estar pensando que tem uma partícula que percorre, porque a nossa aplicação sempre vai ser mais ou menos em física. Claro que não é só em física, mas para nós é a fundamental por causa do cálculo vetorial. Aqui tem um outro exemplo, isso aqui dá uma reta, né? Tá certo? Ó. Como eu disse a vocês, ó, aqui é o P0 de coordenadas 1, 2, menos 1, é a reta que passa no ponto 1, 2 e menos 1, na direção do vetor 1, 5, 6. Perfeito? Como a gente falou antes. Aqui, ó, veja que aqui não é igual a que nós fizemos agora há pouco, porque aqui é cosseno T, seno T, e aqui não é 1, é T. Então, não está fixo o Z está variando. O que é que dá isso, então? Né? Qual é esse gráfico? Qual é o gráfico disso aqui, né? Eu vou lhe mostrar já para você entender o que é que vai dar. Agora esse daí é o cilindro, professor, né? Não. Infinito? Não vai dar o cilindro, mas vai dar algo no cilindro. Lembra que o cilindro não é uma curva, é uma superfície, né? Que tem área, não é verdade? Nós estamos estudando coisas com comprimento, linhas, curvas, entendeu? Mas tem a ver com o cilindro. Pense um pouquinho mais aí. Pense aí que você vai descobrir o que acontece. Ó, enquanto você olha aí e pensa, eu vou apagar aqui a lousa para preparar para a gente... Eu vou escrever a função, né? Para a gente desenhar o gráfico, né? Quando eu for lhe falar aqui e comparar com aquela que a gente já fez, você vai já... Isso é muito fácil. Agora, eu também estou enxergando. Tá, todos olhando para a lousa agora? O que a gente fez agora há pouco foi assim, né? Foi cosseno T, seno T e 1, né? Aí o gráfico deu esse aqui, né? Foi uma circunferência na altura 1, né? Esse foi o que nós fizemos, que é esse aqui, ó. Mas você observa que aqui está fixo, né? Mas aqui não está fixo, né? Quando a gente fez a tabelinha, a gente encontrou os seguintes pontos. Foi 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, e 0, menos 1, 1. Né? Aqui não é 0, não. Aqui, ó. Aqui, ó, a coordenada Z foi sempre fixa. A X e Y formou a circunferência. Essa parte aqui daquela não vai mudar. O que vai mudar é essa. Por exemplo, né?
vamos lá, para desenhar o gráfico. Vamos dar valores. A gente já sabe aqui, ó. Daqui a gente tira o seguinte, ó. Que x é o cosseno t, y é o seno de t e o z é t. O que a gente tirou daqui? A gente tirou o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1 e o z é variável, é t. Né? Diferente do outro que era 1, que era fixo. Né? Então vamos ver o que isso nos traz de mudança. Opa. T, x, y, z, e aqui o ponto. X, y, z. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar os de sempre. Certo? Bom, como é cosseno e seno, aqui vai dar 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, e 1, 0, porque começa a voltar, né? Dá essa impressão que volta. Mas veja que é só impressão, na verdade não volta. Por quê? Quando tu disser que o t é 0, como o z é t, aqui vai dar 0, né? Então vai ter esse ponto aqui, ó. Não, aparentemente não mudou nada, né? Tá certo? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer no gráfico, que é melhor. Eu vou fazer nesse aqui, aí depois eu faço o geral. Que é este ponto aqui, né? Tá certo? Esse ponto aqui, né? Aí, o próximo. 0, 1, π sobre 2. 0, 1, π sobre 2. Nesse aqui seria esse. Mas aqui não, ó. A altura... Não, esse aqui não é aqui não, desculpa, é aqui, né? Professor, perdão, o senhor vai ter, na verdade, 2 cones, um com a ponta no outro, na origem? Não. Você vai ter um cone... Não estou entendendo. Você vai ter um cone de cabeça para baixo, né? Com a ponta dele na origem, só que ele vai ficar de cabeça para baixo na... Não tem como dar na origem, porque aqui nunca vai ser 0, 0. Esses dois aqui é seno e cosseno. Seno e cosseno nunca é 0 ao mesmo tempo, então não tem como estar na origem. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. Esse é o primeiro ponto deste aqui, né? Mas nesse aqui, o primeiro ponto é 1, 0, 0, aqui, né? Tá certo? Quem é o próximo ponto agora desse aqui? 0, 1, π sobre 2. Mas quem é π sobre 2? Ora, π sobre 2, π é 3,14. Então, isso aqui é 1,57, não é? Então, isso aqui é 1,57, ó. É bem mais alto que esse, né? Então, ó, vai até passar, vai ser um ponto aqui acima, 1, alguma coisa aqui, né? Então, ó, vai ser aqui esse ponto, mais ou menos, ó. Aí, então, o que aconteceu? Mas daqui para cá, segue a circunferência. Mas, ao mesmo tempo, está subindo. Percebeu o que vai acontecer agora? Vai fazer isso, ó. Vai fazer isso, vai subir aqui, né? Quem vai ser o próximo? Aqui é π. Então, vai ser menos 1, 0 e π. Aqui é 3,14, né? Então, ó, quando chegar aqui, ó, em vez de dar esse, vai dar lá no 3,14. Vai dar bem mais lá em cima, né? Então, vai subir mais aqui, ó. Entendeu que está serpenteando em volta do Z? Fazendo isso? Não é? Por que faz isso? Porque o Z está mudando de valor. Esse aqui tem que dizer que tem que ser um negócio circular. Mas aqui, ó, cada ponto está a essa altura, né? Então, aqui vai ser menos 1, melhor, 0, menos 1 e 3π sobre 2. Aqui, ó, olha como não é igual a esse. 1, 0, em vez de ser 0, agora é 2π. É lá na altura 6, não sei o que lá. Então, vai ser aqui, ó, aqui em cima, melhor, mais ainda, 6, não sei o que. Na verdade, aqui tá ruim no meu, porque eu não estou dando as voltas necessárias, né? Mas seria isso, vai subindo, né? Que figura é essa? Não, uma mola? Uma hélice? Entendeu? Mas deixa eu fazer bem direitinho, que tu vai ver que não é uma hélice qualquer, que a tua ideia do cilindro ainda vale. E quando eu for desenhar, eu vou desenhar primeiro um cilindro.
Ó, eu vou desenhar o cilindro, mas o gráfico disso, já falei e vou repetir, não é um cilindro. Aí você vai dizer, mas como assim? Está desenhando um cilindro e o gráfico não é um cilindro? Fácil, vou já lhe mostrar. Ó, o que está pontilhado não existe, hein? Nesse caso aqui, né, claro. Eu vou até apagar depois, só para dar ideia. Isso aqui é só para eu seguir, né, para eu fazer o desenho direitinho. Então, ó, aqui eu vou ter o eixo Y, aqui eu vou ter o eixo X, e aqui eu vou ter o eixo Z. O primeiro ponto é esse aqui, 1, 0, 0. Alguma dúvida aqui? Aí o 0, 1 é aqui, né? Ó. Só que a altura é π sobre 2. Digamos que bem aqui está o π sobre 2. Então é esse ponto aqui, né? Tá certo? É aqui, passa para trás agora. Passa para trás agora. Passa para trás. Tá certo? Agora o próximo. Menos 1 no x, 0. Então, menos 1 é aqui no x. Aí 0, só que no z sobe para o π. Então, o ponto é aqui, ó. Tá vendo? Ó? Imagina que isso aqui é um cilindro. Aí essa linha está serpenteando o cilindro. Esse cilindro aqui, ó. A distância de todo ponto para o eixo z é sempre igual a 1. Tá certo? Porque é o raio da circunferência, né? Ó. Se você olhasse de cima, você enxergaria uma circunferência de raio 1. Mas quando você olhar direito, você vai enxergar isso aqui, ó. Entendeu? Não tem o cilindro, mas ele envolve o cilindro, porque a distância de todo ponto até a origem é igual a 1. Por isso que eu desenhei o cilindro, já para ter uma ideia mais ou menos, né? Ó, não é uma mola que se fecha, é uma mola que ela acompanha a parede de um cilindro. Entendido? Alguma pergunta, colegas? É uma mola que acompanha a parede do cilindro, né? Ó. Não esqueça que a partir daqui é tudo pontilhado, né? Pontilhado, pontilhado. Deixa eu só subir aqui. Agora aqui tudo existe, é só pontilhado porque está por trás, né? Só para dar a ideia de que está passando por trás, né? Tá certo? É só para dar a ideia de que está passando por trás, né? Ó, eu estou parando aqui, mas começa aqui, mas aqui continua, vai para infinito aqui, ó, porque ele não está limitando, né? Deixa eu ver lá no enunciado se está limitando alguma coisa. Não está limitando. Então, se não está limitando, na verdade, ela é infinita, tanto para cima quanto para baixo, mas eu não vou colocar para baixo, porque é muito ruim de desenhar. Tá certo? Aí, você está conseguindo ver, perceber que é uma mola agora? Né, ó? Então, ela vai, deixa eu fazer em vermelho. Faz negócio de vermelho com preto, eu não gosto não, porque não funciona, atrapalha demais. Aí aqui, ó, como ela está por trás, né, ó, os planos estão na frente, não é que ela não existe, ela existe, só que ela está por trás, né, ó. Aí ela faz isso, né, ó. Na verdade, só aparece o que está nesse octante aqui, né, que a gente está, né, porque ela dá a volta assim, né, ó, ela dá a volta, aí ela entra na parede, quando ela entra na parede, vai para o outro lado, é o pontilhado aqui, né, ó. Tá certo? É o pontilhado aí. Deu para perceber direitinho? Que é uma mola que acompanha um cilindro de raio 1. Ela está em volta do eixo Y, mas colada nas paredes de um cilindro de raio 1, né? Mas é só a linha. O cilindro não faz parte da resposta, não. É só a linha. Porque isso aqui forma a curva. Tá certo? Quando a gente chegar lá nas superfícies, aí você vai entender qual vai ser a diferença. Perfeito? Aqui eu nem coloquei, né? Aqui é 3π sobre 2. E aqui é 2π. Perfeito? Alguma pergunta, colegas? Por enquanto nenhuma, professor. Tá, ok. Então, a gente vai encerrar por hoje, tá? Eu vou ver se eu faço uns vídeos ainda com outros exemplos de outras curvas. Tá, ok? Eu acho que
e a gente volta, talvez volte na quinta. Se a gente não voltar na quinta, é porque eu vou colocar vídeo com derivada e integrado. Perfeito? Então, colegas, até